Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati, hoje eu tô aqui com o Júlio César, editor do Inside Vis, porque eu trouxe uma das pessoas que eu gosto muito de entender as teorias, tudo, desde que, sei lá, que eu tô no setor uns 15 anos. 15 anos, né? Pessoa que entende o mercado. Um cara né? que entende de mercado, Sérgio Habib, E fala a verdade. e fala a verdade. Doa quem doer. Gosto, porque até trouxe o Julinho, porque eu gosto da discussão, tá? Adoro ver o cirquinho pegar fogo. Habib, obrigado pela presença. Obrigado, Hoje obrigado a gente- por estar aqui com vocês nesse podcast. Muito Obrigado. bom. Muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar de carro elétrico, mas também futuro da Jaque, um pouco também de toda essa movimentação chinesa. Eu tenho uma coisa que eu estava conversando até com o Pinstiger. Eu tenho duas passagens que envolvem talvez você. Uma, eu tenho um Citroën ZX98, Uau! que você trouxe. Então eu falei, eu já gosto disso. E dois, eu lembro quando a Jaque chegou, eu fui buscar um J3 com o Edu, placa verde ainda. E eu lembro que era uma pauta de carro chinês, e a gente já tinha pego vários carros, não sei o quê. Quando eu peguei o J3, eu falei, esse carro é diferente. A gente mudou tudo no carro na época. E eu A gente lembro... mudou muita coisa. E veio depois a propaganda do Faustão, veio... E agora, a primeira pergunta que eu te faço. A gente tá vivendo uma segunda fase dos chineses no Brasil. Tá todo mundo copiando aquela sua estratégia de meter o carro na Globo? Como é que você tá olhando isso agora? Bom, primeiro, muito bom estar aqui com vocês. Eu preciso falar que Inside V, para mim, é uma fonte de informação excelente. Adoro as suas reportagens e eu leio o que vocês escrevem pelo mundo por aí, porque são informações muito boas, mas cada um interpreta do seu jeito. Sim. A invasão chinesa, vamos dizer assim, essa segunda invasão chinesa invasão no Brasil, talvez. primeiro não é invasão, porque a Great Wall hoje está com 0,6% de market share e a BYD com 1%, então 1,8% de market share não é invasão. Mas a Anfávia, as multinacionais que fabricam carro no Brasil, porque não tem nenhum fabricante nacional, elas estão acostumadas a serem protegidas pelo governo. E isso é fato. O Brasil é assim, a gente tem uma associação de fabricantes que é politicamente influente perante o executivo e está acostumada a ter beneplácias o tempo todo. O maior exemplo disso daí é o incentivo fiscal que a Stellantis tem, que a Fiat tem, lá em Goiânia, no Nordeste do Brasil. É 25% do preço público. Isso é uma vergonha. E para ajudar, eles conseguem puxar isso um pouco para Minas. Então, todo ano era para ter esse incentivo de 2010 a 2015, foi para 2020, foi para 2025, e agora na reforma tributária conseguiram até 2032. E assim vai. E teve muita briga na Anfávia por causa disso, porque a GM não queria, a Toyota não queria, a Volkswagen não queria, e eles falaram publicamente que não era justo. Mas o fato é que conseguiram. Então, a grande briga é o que o Brasil é bom, no que a gente é bom. Eu não estou falando que a nossa indústria automobilística é boa ou ruim, mas é muito duro quando você é um país, você ser bom em tudo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na Austrália. Primeiro, a Austrália é um país continental, Sim. 5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é 8,5. É um país que é só povoado ao redor do oceano, que nem a gente. 80% da população brasileira mora a 500 quilômetros da praia. A Amazônia, ninguém mora lá. E a Austrália é um país essencialmente agrícola e que vive de mineração, que nem o Brasil. Sim. O Brasil é um país completamente agrícola e de mineração. E a gente ganha muito dinheiro com isso. Na Austrália, de 2000 a 2010, como no Brasil, com o boom das commodities, a moeda australiana, o dólar australiano foi ganhando força, foi ficando muito forte. A Austrália são 25 milhões de habitantes, 62 mil dólares de renda per capita, maior que a alemã. A renda per capita, para vocês terem uma ideia de números, é o seguinte: Estados Unidos, 80. Certo. 80 mil dólares por pessoa. Estados Unidos, 80. Austrália, 62. Canadá, 55. Alemanha, 53. França e Inglaterra, 47.
Holanda, ao redor de 90, mas é um país pequeno. Suíça, 90. E Itália e Espanha, 30. E Coreia do Sul, 32. Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil 40 anos atrás. E o Brasil, 11 em renda per capita em dólar. Então, o Brasil, o México, 13, Chile, 17, para ter uma ideia. Então, o Brasil é um país de renda per capita baixa. A Austrália, que é um país rico, eles tinham 5 fabricantes, inclusive uma marca lá, a GM, lá, chama Holden, que era uma marca australiana, etc. E o governo australiano, conforme a moeda foi ficando forte, como aconteceu com o Brasil, o nosso real foi de 3 para 1,60, eles perceberam que eles tinham que dar muito subsídio para a indústria automobilística local e, além disso, tinha uma tremenda de uma alíquota de importação. Chegou a ser 55% na década de 90. Então, todo australiano pagava o carro muito caro. Um governo de direita chegou e falou, olha, eu vou cortar o subsídio e eu vou baixar a alíquota de importação. E quem quiser parar de fazer carro na Austrália, para de fazer carro. Com o tempo, as fábricas foram fechando, 5 anos, ele avisou antes, e hoje o 1 milhão de carro australiano que é comprado, que é vendido lá no mercado interno, eles compram carro de todos os países, só que o preço do carro caiu 35% em relação a 2010. Ou seja, você tem 1 milhão de australianos que compram um carro 35% mais barato pelo fato de não ter indústria local. E eles perderam 60 mil empregos diretos. Sim. A Anfávia tem 120 mil empregos diretos. 120 mil. Considerando todo o ciclo ou só a fábrica? Anfávia. O Sindipeças tem 250 mil, 280 mil, mas o Sindipeças, metade é para peça de reposição, eventualmente pode continuar. E a Fenabrave, 400 mil. A Fenabrave é quem distribui. Ou seja, tem 3, 4 vezes mais emprego direto gerado na distribuição e manutenção de automóveis do que na fabricação de automóvel. Mas o Brasil é assim, é o nosso país e o Brasil protege as multinacionais que fabricam carro no Brasil. E todo mundo paga mais caro por isso, porque o carro no Brasil é caro. Sim. O governo agora aumentou a alíquota de carro elétrico na esperança, e desculpe a palavra, na ignorância, achando que vai ter carro elétrico fabricado no Brasil. Por que não vai ter carro elétrico fabricado no Brasil? Por uma razão. Para você fazer bateria, você precisa fazer uma fábrica que faz 4 gigawatts por ano de bateria. Abaixo de 4 gigawatts por ano, a fábrica de bateria ela é completamente não produtiva. Não vale a pena. 4 gigawatts é 100 mil carros elétricos com 40 kWh de bateria ou 40 mil caminhões. Sim. Bom, venda de carro elétrico no Brasil esse ano vai dar 15 mil. Estamos longe dos 100 mil. Então, o que você acha que seria hoje assim, a solução para o Brasil? Você tirar o incentivo de todo mundo ou dar incentivo para todo mundo? Eu diria ou abrir tudo? Eu diria o seguinte, aumentar a alíquota de carro... Depois nós vamos falar dos híbridos. Estou falando de carro 100% elétrico. Aumentar a alíquota de carro 100% elétrico, primeiro, ninguém vai fabricar carro 100% elétrico no Brasil, porque ninguém vai fazer bateria no Brasil. E a bateria, ela tem uma característica interessante. A bateria, ela se transporta muito mal. Uhum. Porque as baterias todas, elas têm uma característica. Elas pegam fogo de vez em quando. E o fogo é um triângulo com calor, combustível, comburente. Uhum. Então, por exemplo, papel. Papel é um combustível. O comburente, oxigênio que tem no ar. Mas o papel não pega fogo. Mas se você pega uma lupa e esquenta, que é o calor, ele pega fogo. Como é que você faz para apagar um fogo? Você tem que tirar um dos 3. Ou você tira o oxigênio, ou você tira o calor. Porque a madeira que está queimando não dá para tirar, ela está lá queimando. Sim. Então, ou você esfria o fogo, ou você abafa o fogo. Então, você tem uma lareira, você joga areia, você abafou o fogo. Você joga água, você esfriou o fogo. O
problema da bateria é que dentro dela você tem um combustível comburente, dentro dela. Então, se por algum motivo a bateria esquenta, uma impureza na fabricação, etc. A fabricação de bateria é 99,99999 de pureza. Por isso que custa tão caro para fabricar. Quanto mais você aumenta a densidade energética, mais você aumenta mais você tem que ter para uma densidade energética maior, quer dizer, mais energia por quilo, você tem que ter mais pureza na bateria. E é exponencial. Então, quando você tem, por alguma razão, uma bateria que pega fogo, você não apaga o fogo. Você pode pegar o carro, jogar no mar e vai continuar pegando fogo. Na internet tem uns vídeos, pode digitar Tesla Fire. Aí você vê um Tesla pegando fogo, aí chega o bombeiro despeja milhares de litros no Tesla, o fogo fica verde em vez de azul, mas continua o fogo do mesmo jeito. Então, bateria, proibido transportar por trem, absolutamente proibido transportar por avião, e em navio, em container especial, e você tem que pôr pouco peso de bateria em cada container. Basicamente, você coloca o container, você coloca as baterias em cada canto, você não pode empilhar um monte de bateria uma em cima da outra, porque se uma esquentar e pega fogo o container, se pega fogo o container, afunda o navio, porque você não apaga. Teve 2 navios de ro-ro que pegaram fogo, tá na internet. Digita lá, Fire Ro-Ro Boats, vocês vão ver, 2 navios. Os 2 tinham carro elétrico, os 2 pegaram fogo, os 2 afundaram. Um tinha 2.000 Porsche, não sei se você lembra. Sim, eu lembro dessa história. Um foi que ficou, acho perto que da 2 semanas pegando fogo. Porque você não apaga. Sim. Não adianta. Você não apaga. Fogo químico você não apaga. Você acha que, por exemplo, a gente está falando... Acho que é mais fácil jogar nome, né? Great Wall e BYD falaram, vamos produzir elétricos aqui. Vamos ver. Seria uma questão, por exemplo, talvez eles estão falando de produzir, é trazer tudo desmontado e montar trazer aqui? Uma bateria importada e montar só o carro aqui. Mas aí, se ou você... com um índice de nacionalização que não seja tão alto. A bateria é metade do preço do carro. Se a bateria é importada, você Porque, por exemplo, a própria Toyota que tem o sistema híbrido no Corolla Cross, o sistema vem todo do Japão. Será que eles podem aplicar isso aqui, por exemplo? O que acontece, tem que tomar cuidado, porque promessa é promessa. Sim. Vamos ver a realidade. O chinês, o povo chinês, culturalmente, é o seguinte: o presidente vai lá, Dilma, Lula, vai lá na China, leva uma delegação de 200 empresários e tudo. Para a China, você receber bem a pessoa, você dar face para a pessoa, é você fazer uma foto falando que você vai investir 10 bilhões de dólares no país. Sai foto, primeira página de jornal. Presidente tal, não vou dar o nome, traz 20 bilhões de dólares da China. Digita na internet. Promessas de investimento chineses não cumpridos no Brasil. Digita na internet. 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões. E na última viagem, quando o presidente voltou, o governo americano, o presidente falou, teve reportagem. Não, porque vão dar tantos bilhões para a Amazônia, vão... E o governo americano só falou, olha, quando a gente fala que vai dar 50 milhões, a gente dá. Porque tem empresas que, quando declaram investimento, fazem investimento. Basicamente, empresa americana ou alemã. E tem empresa que, quando fala que vai fazer investimento, empresa latina ou chinesa, bom, ninguém vai verificar exatamente quando foi investido, porque não é o que eles disseram. Sim. Então, eu acho o seguinte... sim, vão fazer carro no Brasil. Sim, eu acho que vai ser bom para o consumidor brasileiro. Mas carro elétrico no Brasil, fabricado, eu duvido muito que a gente tenha, porque não vai ter fábrica de bateria no Brasil. Tem uma história interessante de fábrica de bateria que foi o seguinte. Fábrica de bateria é um pouco como fábrica de bancos num carro. Se você fabrica banco de um carro, Recaro, por exemplo, você não pode estar muito longe da fábrica. Porque o frete de você encher um caminhão de banco ocupa espaço, e levar até a montadora, assim, é uma fortuna e é just in time. Uma montadora tem estoque de banco por 3 horas. Sim. Porque você imagina o espaço que ocupa na linha de montagem uma montadora que faz 1.000 carros por dia, ter 1.000 bancos lá. Não dá para ter, ninguém tem.
Então, o banco é assim, ele sai da fábrica, just in time, chega na fábrica empurra para a linha de montagem, coloca no carro e leva o carro embora. Furou o pneu do caminhão, para a linha de montagem, porque não tem banco. Bateria tem que estar próxima das fábricas. A fábrica de bateria ela tem que estar próxima, porque bateria viaja mal. Por causa disso que eu te falei. Então, na Alemanha, quando a Volkswagen decidiu lançar a linha ID, 2015, a Volkswagen falou para o governo alemão, eu vou precisar de uma fábrica de bateria do meu lado. A Bosch, eu sei fazer. Preciso de ajuda do governo alemão. A fábrica da Bosch está na internet, 12 bilhões de euros. Subsídio do governo alemão, 5 bilhões de euros. A CATL, que tem 36,8% do mercado de bateria esse ano, maior fabricante de bateria do mundo, chinesa. A CATL fez uma campanha falando: eu faço a fábrica por menos que o subsídio do governo e eu não preciso de subsídio, eu faço sozinho. Aí teve uma reação pública violenta na Alemanha, a Bosch perdeu o subsídio e quem fez a fábrica, do lado da fábrica da Volkswagen, foi a CATL. Aí perguntaram para a CATL como é que a Bosch faz uma fábrica dessa por 15 e você faz uma fábrica dessa por 4. E a CATL falou: bom, eu estou fazendo 5 fábricas igualzinhas na China. Então, em vez de 5, eu faço 6. Para mim é bem mais barato. O chinês ele ganha muito no escala, volume, né? É o volume, a escala. E o problema do chinês é que ele começou com carro elétrico antes. Então, por que chinês começou com carro elétrico antes? Essa história é fascinante. Então, você tem uma razão. Porque na China, toda a energia elétrica, a base de carvão, etc. A China instalou, o ano passado, a mesma capacidade de eletricidade da França em eólica. Capacidade de energia elétrica por país. Eu vou falar num número fácil para a gente lembrar. O Brasil tem 12 Itaipu de capacidade instalada, dos quais 20% é eólico. Nós temos 12 Itaipu. A França tem 10. A Alemanha tem 20. Por que a Alemanha tem o dobro da França? Primeiro, tem 40% mais habitantes, e depois a Alemanha é um país industrial, a França é um país agrícola, por incrível que pareça. Estados Unidos, 120 Itaipu. O Brasil é 12. China, 200. Tudo na China é mais mercado, China, 200. Tudo do exorbitante, mercado, né, maluco. Léo? A China é a fábrica do mundo, mas os Estados Unidos é o cérebro do mundo. Sim. Porque o sistema político chinês faz com que pessoas muito criativas vão embora. Tem um brain drain, vão para os Estados Unidos, porque lá você é livre. Você faz o que você quer, você fala o que você quer, você age do jeito que você quer, você se veste do jeito que você quer. Você pode ser gay, você pode ser trans, você pode ser o que você quiser. Nos Estados Unidos, todo mundo te aceita. Na China, não é bem assim. Então, na China, as pessoas criativas vão embora. Então, estamos falando, a China é a fábrica do mundo. Eu vou dar outro número. Falei de energia. Produção de aço. O Brasil produz 31 milhões de toneladas de aço por ano. 31. 31,8 esse ano. A Alemanha produz 90. Os Estados Unidos, 120. A China, 1,360. 1,360. A gente faz 31. Onde é que o aço é mais barato? Na China. Claro. Agora, onde é que tem Google? Onde é que tem Microsoft? Onde é que tem Apple? Onde é que tem Facebook? Nos Estados Unidos. E isso hoje é o que vale. Tanto assim que montador em bolsa não vale nada. Se você tira a Tesla, a Toyota ainda vale 200 bi, mas, por exemplo, a GM vale 35 bi de dólar. E o mercado Não chinês, é nada, é menos que o Mercado E o Livre. mercado chinês ele é muito valorizado até dentro das montadoras tradicionais. Por exemplo, muita gente fala da BMW com aquele design, não sei o quê. Você vai falar com o pessoal da BMW e fala, não, é por causa do mercado chinês. Sim. Eles fazem carro para agradar o mercado É chinês uma por causa do volume. exigência ali do mercado chinês. Então, né? a China é a indústria do mundo, mas os Estados Unidos é o cérebro do mundo. E outra coisa, não existe uma empresa dessas na Europa. De tipo Apple, Google, Facebook, Microsoft.
a capitalização em bolsa da França, as empresas francesas capitalizadas em bolsa valem 3. Na China vale 9. O Brasil vale 0,7. A Argentina 0,30. O Brasil 0,7. A Argentina 0,03. 0,03. Brasil 0,7. França 3. Alemanha 3,5. Inglaterra 5. China 9. Estados Unidos 50. Por quê? Porque a Apple sozinha vale mais que toda a valorização em bolsa da França. E você tem a Microsoft, que vale quase a mesma coisa. Então, o que aconteceu na China? A China consome 13 milhões de barris por dia e extrai 5. A China é o maior importador de petróleo do mundo. Então, para eles, diminuir a importação de petróleo é algo fundamental. Fundamental. De vista econômico, isso. Segurança. Porque o que acontece é o seguinte, todo esse petróleo é importado. Ele é importado por onde? Por navios. Quem controla os mares? Os Estados Unidos. Com porta-aviões. Completamente. Então, se a China tiver algum problema com os Estados Unidos, ela fica sem petróleo. Aí você fala, bom, mas eu posso fazer oleoduto. Um oleoduto, um míssil, acabou o oleoduto. E não dá para proteger 5 mil quilômetros de oleoduto. Então, quando você se chama China, você é uma potência econômica e você importa 8 milhões de barris por dia de navio, e você sabe que você tem 14 porta-aviões americanos, sendo 7 no mar da China e 2, um de cada lado de Singapura, você fala, eu preciso dar um jeito de diminuir minha dependência de petróleo. 2 maneiras de fazer isso. A primeira, eles guardam petróleo em poços, em mina seca de sal, que nem os Estados Unidos. Ninguém sabe direito quanto eles têm, mas a gente estima que eles têm entre 500 milhões de barris e 1 bilhão de barril estocado assim. Mas quando você gasta 13 por dia, não vai durar 500 muito. Não dura muito. E um bi também não dura muito. Então, esse é um problema. Meu problema é estratégico. Eu preciso diminuir minha dependência de petróleo. Poluição. A China, com todo o PIB deles, o PIB da China é 18. Os Estados Unidos, 26. 26 Estados Unidos, 18 a China, 4,4 o Japão, 4,2 a Alemanha. O Japão perdeu muito, que a moeda desvalorizou. 3,8 a Índia, crescendo 9% ao ano. A Índia vai passar a Alemanha e o Japão rapidamente. 3 a França, 3 a Inglaterra, 3,2 e 2,1 o Brasil, para você ter uma ideia. Mas eles são 18, os chineses. Então, mas quando você divide por 1,4 bi de habitantes, a renda média lá é 15. Então não é um país rico. A China é o seguinte, é muito interessante. Num raio de 100 quilômetros do mar, 100 quilômetros do mar, quando você olha o mapa, você tem 300 milhões de chineses que moram. E esses 300 milhões de chineses têm uma renda média igual à Espanha. Igual à Espanha. 3 vezes a brasileira. 30 mil dólares. Então, esses chineses, esses 300 milhões de chineses, eles vivem como vive um espanhol. Eles vivem muito bem. Mas você tem 1 bi e 100 que dividem os outros 9 tri de PIB. E aí a renda média deles é pior que a brasileira. Então você tem 300 milhões de chineses que vivem que nem os espanhóis, mas você tem 1 bi e 100 que vivem não tão bem quanto os brasileiros. A gente não pode se queixar, nossa vida não é também tão ruim assim. A gente compara com alguns outros lugares. Exatamente. Então, a China, eles, por ter essa característica, poluição na pirâmide de Pavlov, nas necessidades básicas, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é comer. A segunda é se vestir. A terceira é saúde. Educação vem depois. Não poluir é lá em cima. Assim, quando você comeu, foi numa boa escola, tem roupa, tem casa, tem bons hospitais, aí você se preocupa, bom, agora eu vou cuidar do planeta. Mas primeiro você precisa comer. E segundo, você precisa se vestir e cuidar de saúde, etc. Então, a China, ela tem consciência que ela precisa reduzir a emissão de CO2, mas não foi por isso que fizeram carro elétrico.
A história de carro elétrico na China é muito interessante. Em 2008, um chinês, que não era do partido, o que é muito raro, que tinha feito a melhor escola de engenharia da China, em Beijing, uma baita escola de engenharia. Engenheiros, eles são bons, muito bons. Foi trabalhar no MIDIC deles, Ministério da Indústria e Comércio. E esse cara tinha trabalhado 15 anos na Audi. Ele tem um nome chinês complicado de falar, então nunca lembro do nome dele. Esse cara foi falar com o ministro, e o ministro recebeu ele. Você imagina, o ministro da Indústria e Comércio de um país como a China... Extremamente importante. Esse cara é um cara muito importante. E esse cara, esse chinês, ele falou para o ministro, ele falou, nós nunca vamos ter uma indústria de automóveis competitiva. Eu trabalhei na Volkswagen 15 anos, fiz tal faculdade, e o negócio é o seguinte, conforme... o carro é o seguinte, você tem suspensão, você tem estilo, interior, tudo isso é fácil de fazer. O que é duro de fazer no carro é o grupo motopropulsor, que é o motor e o câmbio automático. Sim. Tecnologia de motor e tecnologia de câmbio automático é algo extremamente complicado. Tanto assim, quase todas as montadoras não fabricam câmbio automático, compram. Sim. Da ZF, por exemplo. Da Isin, exatamente. Porque é muito complicado fazer um câmbio automático. E o que ele falou é o seguinte, a gente vai melhorando, mas eles também vão melhorando. Uhum. Então, nós nunca vamos chegar lá. Uma das medidas, e vocês são técnicos, que você usa para tecnologia de motor é cavalo por litro. Sim. Uma Ferrari, na década de 80, tinha 400 cavalos, um motor de 5 litros. Tinha 80 cavalos por litro. O Passat TS, que eu lembro bem, tinha 85 cavalos com motor 1.6. Eu lembro quando a Honda chegou com o Civic com 1.6 de 160 cavalos, que foi o motor aspirado... 100 litros, 100 cavalos por litro. Pelo amor de Deus. Na época... Hoje, um motor 1000 tem 130 cavalos. Um motor Mercedes AMG de 4 litros tem 800 cavalos. O dos 2.0 já tem 400 também. 200 cavalos por litro. Isso é a medida da tecnologia. Então, o que ele explicou para o ministro é nós vamos melhorando, mas os outros também melhoram. A gente sempre fica para trás. Câmbio automático, a gente sempre fica para trás. Solução. Vamos mudar de energia. Vamos fazer carro elétrico. 2008. Ele fez um monte de apresentação e em 2009 eu andei no primeiro carro elétrico da Jaque. Velocidade máxima 30 km por hora, o carro pesava um chumbo, era uma droga, tinha 30 km de autonomia, foi a primeira geração de carro elétrico. O governo chinês, na China tem uma característica interessante, é que na China não tem aposentadoria. Então, e não tem empregada doméstica. Então, como é que toda a vida chinesa é feita? Você nasce, quem cuida de você são seus avós, até você ter 10, 12 anos. Muitas vezes eles moram com você. Depois, os pais cuidam dos avós que estão envelhecendo e vão morrer. E quando os pais têm filho, o filho tem neto, o avô cuida. Na China, se você fala com 100 chineses de 30 anos, 90 foram educados pelos avós. Porque papai e mamãe trabalham. E não tem empregada doméstica. Sim. Quem cuida? Vovô e vovó. Quem já está fora do mercado. Ou do pai ou da mãe. E não tem aposentadoria. Então, 40% do PIB chinês, 40% do PIB chinês é poupança. O chinês poupa muito. Porque como ele não tem aposentadoria, ele sabe que se ele não poupar, ele não tem vida depois de 65 anos. Tem uma história interessante. Eu tenho 65 anos. E eu fui para a China com meu filho, e o diretor que cuida da gente, quando a gente foi embora, eu vou muito para a China. Eu vou para a China 6, 7 vezes. Esse ano já fui 6 vezes. 7, 8, 10 vezes por ano. Então eu tenho um monte de amigos lá na Jaque. E aí o meu amigo me contou que o diretor, quando eu fui embora, ele falou: o que o Sérgio está fazendo trabalhando? Ele veio cuidar dos netos. Ele tem mais de 65 anos. A cultura é diferente. Né? E eu tô cheio de energia, mas eu tenho 65 anos. Aí, por que eu estava falando disso? Nossa, até esqueci. A gente estava falando de China no geral. Então, o chinês, ele decidiu, ele tem muita poupança, o governo chinês tem muita poupança. Então, eles emprestaram para todas as empresas chinesas
e para fabricante de bateria. Eles emprestaram bilhões de dólares, com 30 anos para pagar e 1% de juros ao ano. A inflação lá é 2, 3, que nem nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente teve essa aceleração da China nesse mercado. E o governo chinês pagava, que nem hoje o governo europeu paga, um dia vai acabar, pagava para o chinês comprar carro elétrico, que era uma droga. Não tinha carregador, etc. Mas eles começaram bem antes. Então, a CATL foi criada em 2009. Nem se falava de carro elétrico na Europa. Então, o que acontece? Hoje é o seguinte, os chineses têm 10 anos na frente em tecnologia de carro elétrico. Hoje, eles dominam completamente, por causa desse engenheiro, eles dominam completamente a cadeia de carro elétrico. Por quê? Porque eles começaram antes. E agora, os ocidentais, ou as montadoras, na China eles chamam montadora tradicional, GM, Ford, Stellantis, Fiat, Volks, etc., BMW, estão correndo que nem loucos para tentar recuperar o atraso. Mas o problema é que quando você, num mundo como o nosso, quando você pega um atraso tecnológico, ninguém consegue fazer um Apple, um telefone, um iPhone. Por quê? Porque o tempo de você lançar um, eles já lançaram mais um, e já lançaram mais um, já lançaram mais um. O cara está sempre na frente. E quando você tem uma mudança de tecnologia, é muito raro o líder na tecnologia antiga continuar líder na tecnologia nova. Então, por exemplo, você pega, celular, Nokia, Motorola, não existe mais. Você pega a televisão. Quando era televisão a tubo, você tinha Telefunken, Philips. Hoje é Samsung e LG e acabou. Acabou, não tem mais outra marca. Ou seja, quando você muda de tecnologia, as lideranças mudam. Lâmpada. Lâmpada era Philips. Tinha 70% do mercado na década de 70. Hoje eles nem mais fazem isso. Porque não ganham dinheiro fazendo isso. Então, os chineses fazem. Então, os chineses conseguiram se aproveitar. Não é nem letargia. Eles fizeram um carro elétrico programado falando é o único jeito da gente dominar a tecnologia de automóveis daqui a 10 anos. A gente tem que começar agora, enquanto os ocidentais estão dormindo. Foi isso que aconteceu. E por que você, né? A Jaque tem um portfólio elétrico, 100% elétrico, já tem o quê? Uns 2 anos? Mas agora eu vou ter que mudar, né? Porque estão aumentando a alíquota de importação de carro elétrico. Por que você decidiu ali naquele momento, vou tirar o T40 combustão, vou tirar o T50? O carro elétrico é o seguinte, e eu vou explicar o que eu acho de carro elétrico. O carro elétrico, ele é um excelente produto para mobilidade urbana. Ele não é um produto adequado para a mobilidade do ser humano. Ele é um produto adequado para a mobilidade urbana. E aí, de novo, nós vamos falar da China. O que acontece no Brasil? Vamos falar do nosso país. O mercado elétrico chinês, o mercado de automóveis na China, era 2 milhões de automóveis no ano 2000 e 1 milhão em 1990. 2 milhões era o Brasil, no ano 2000. 2 milhões. E tinha 1,5 bi de habitantes. Então, era 2 milhões. Ele foi para 10 milhões em 2008, 15 milhões em 2015, 20 milhões em 2018. E hoje é 27 milhões com caminhão e ônibus. Sem caminhão e ônibus, 25. Tem que tomar cuidado quando a gente olha a estatística. Veículo de passageiro, como a gente define, 25 milhões. Mercado inteiro, 27. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que o chinês, que nasceu na década de 80, que tem hoje 42 anos, 43 anos, até 20 anos, ele nunca andou de carro. Porque o mercado era 2 milhões, num país de 1,5 bi, ninguém tinha carro na China. E se você nasceu na década de 70, ou seja, você tem 50 anos, mas menos ainda. Para você ter ideia, as primeiras vezes que eu fui para a China em 2008, Beijing, Xangai, tinha uma pista só para carros do governo. Então, baita trânsito, todo mundo parado, não tinha tanto trânsito na época, mas tinha uma fila só para carro de governo. Porque quem tinha carro no ano 2000 era só... Isso acabou hoje. Era só governo que tinha carro. Então, se você é um chinês de 50 anos, de 0 a 30, você andava de ônibus
e você viajava de trem. Então, quando você compra um carro elétrico e o comprador fala para você, só tem uma coisa, hein? Para viajar mais de 200 quilômetros é complicado, você vai ter que parar para carregar. Eu falo, mas eu pego o trem. Eu sempre peguei o trem. Agora, o brasileiro que tem 50 anos, quando ele tinha 5, 10, 15, 20, ele ia com papai e mamãe para Curitiba, ele ia para o Rio de Janeiro, eu fui para Porto Alegre várias vezes com meus pais. Então, eu andava de carro. Então, você chega para mim e fala, eu vou te dar um produto que para viajar é complicado, eu não quero comprar. Europeu é a mesma coisa. Europeu é exatamente igual. Então, mercado de carro na Europa. Esse ano vai se vender no mundo 10 milhões de carros elétricos. 10 milhões. Sendo boa parte na China. 6 milhões e 300 na China. 6 milhões e 300 na China. 2 milhões na Europa. 1 milhão e 100 nos Estados Unidos, 100 mil no Canadá, e nas reportagens, inclusive, da sua revista, do Inside, eles falam que nas estatísticas, as estatísticas automobilísticas no planeta Terra são divididas assim, mercado chinês, North American, que é Canadá, México e Estados Unidos, basicamente Estados Unidos, Europa, e depois você tem fora da tríade, eles chamam de tríade. O que é fora da tríade? É toda a África, toda a América do Sul e Central e toda a Ásia, menos a China. Então, inclui o Japão, por exemplo. Então, o mercado de carro elétrico é 6 milhões e 300 na China esse ano, 2 milhões na Europa, 1 milhão e 100, 1 milhão e 300 North American com Canadá, México é nada. E 800 mil na Triade, que é todo o resto do mundo. Que é país pra caramba. Que é país pra caramba e é mercado pra cacete. Sim, o Japão é um mercado grande. O Japão é 4 um milhões, grande. a Índia é 4 milhões e meio de carro esse ano, etc. Então, Brasil, 2 milhões, Rússia, 1 milhão e meio, ou seja, tem muito fabricante, tem muito país grande lá. E praticamente não vende carro elétrico. Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos esse ano vai emplacar 1 milhão e 100 mil carros elétricos. Califórnia, 450 mil. A Califórnia é muito interessante, 42 milhões de habitantes, 220 mil quilômetros quadrados, não é nada em termos de área, perto do... É 1/3 da França, para vocês terem uma ideia. É que a Califórnia ela é quase um negócio à parte dos Estados Unidos. Eu fui para lá recentemente, a Califórnia é uma coisa, os Estados Unidos é outra. É outra. Não tem nada. Culturalmente, Culturalmente, né? é outra coisa. Os Estados Unidos, a Califórnia vai fazer 450 mil carros elétricos. O mercado lá é 2 milhões. Então, 22% do que se vende lá é elétrico. Aí você fala, mas esse é o futuro dos Estados Unidos. Você sabe quanto você ganha quando você compra um Tesla na Califórnia? Se tua renda não é muito alta? O Tesla de entrada custa $40 mil. Por 45 você tem um bacaninha. Um Tesla X. Um Tesla 3. Sabe quanto é a ajuda? 15 mil. 15 mil dólares. Ou seja, Você vai pagar 30. eu pago o carro 200 mil, mas o governo me dá 80. Pô, por 120 mil, vale a pena comprar. Mas é chato para andar. Pô, 120 mil. Nos Estados Unidos, por 30 mil, você não compra muita coisa. Mas por 25 mil, você compra um Tesla na Califórnia. Preço final no cacau. A não ser que você for rico. Então, assim, depende, se você não pode... Você tem que ser casado, tem mais ajuda, você tem que morar na Califórnia faz mais de 5 anos. Então, você tem os 7.500 do governo americano e uma série de ajudas do estado da Califórnia e você chega em 15 mil dólares. Está na internet. Bom, se eu compro um carro elétrico que custa 200 mil, eu pago 120, eu também compro. Bom, essa é a primeira coisa. Depois, você tem Texas e Flórida, 100 mil e 100 mil. Então, do 1 milhão e 100 mil carros que vai se vender esse ano nos Estados Unidos, você tem 650 mil em 3 estados. Sobra 450. E se você tira 15 milhões e 700, 16 milhões de carros, o mercado de carro esse ano na Califórnia, no México, nos Estados Unidos, você tira 2, você tira 1 do Texas e você tira 0,6 do negócio, da Flórida, você chega em 13 milhões. Isso quer dizer o seguinte, fora desses 3 estados, carro elétrico dos Estados Unidos é 13,5% do mercado.
3,5% do mercado. 3,5%, gente, nos Estados Unidos. Com 7.500 dólares do tio Sam quando você compra um Tesla. Porque os outros estados dão 7.500. Ou seja, os Estados Unidos não compram carro elétrico. Você tem 3 estados que compram carro elétrico e 47 estados, que é 13,5%. É só fazer a conta. Então, nos Estados Unidos, compra de carro elétrico é violenta na Califórnia, com uma ajuda gigantesca do governo, mas gigantesca. Flórida, no Texas, é 11%, porque a fábrica da Tesla foi para lá. E na Flórida, 10%. O resto, americano não compra carro elétrico. Então, Bill, mas se a gente olhar para daqui 5, 10 anos... Então, qual é o problema? Com todo incentivo, com todo o empurrão aí que o Mas olha o que está acontecendo. De novo, está na internet. Os Estados Unidos não têm pedágio. As estradas, todas as estradas são mantidas nos Estados Unidos por uma taxa em cima da gasolina. Já tem um monte de estado que está cobrando uma taxa de carro elétrico de 200, 300, 400 dólares por ano, ou seja, um IPVA extra para carro elétrico, porque alguém precisa manter a estrada. Então, ou você é a Califórnia, estado riquíssimo, 90 mil dólares de renda per capita, e vamos que vamos, mas está endividada pra cacete a Califórnia, ou você vai ter, daqui a pouco você vai começar a pagar 1.000 ou 2.000 dólares por ano de IPVA, porque alguém precisa manter as estradas, vem do dinheiro da gasolina. Agora vamos falar da Europa. Europa, 2 milhões de carros elétricos esse ano. Na média, 14%. Mas vamos olhar o detalhe da média. Os países, vamos esquecer a Noruega, que 100 mil dólares de renda per capita, eles têm petróleo, eles têm... Vamos falar os países normais. Vamos pegar a Holanda. Holanda tem uma renda per capita de 80 mil dólares, ou seja, muito maior que a Alemanha, um país rico. E o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Você imagina, nos Estados Unidos, o presidente em algum lugar de bicicleta. Aqui nem a gente vai de bicicleta. Rua. Nem a gente tá vindo Então, de bicicleta. a Holanda, país pequeno, riquíssimo, não tem nada a ver com um país normal, é um país bem específico. Alemanha, Inglaterra, França, 3 países grandes da Europa. Renda média, 53, 47, 47. Carro elétrico esse ano, 17%. 17%. 14% o ano passado. Aumentou. O que aconteceu na Alemanha? O alemão, por causa da hiperinflação que eles tiveram, que trouxe o Hitler, ele é um povo, ele é um país que assim, eles não admitem ter déficit público. Não admitem. Então, o alemão, ele verificou que os 7.500 euros que ele estava pagando para carro elétrico, a conta não estava mais fechando, porque como começou a vender muito carro elétrico, não estava fechando. Em outubro, eles cortaram o subsídio para a empresa. A empresa não tem mais os 7.500 dólares, euros de subsídio. Foi o pior mês de venda de carro elétrico dos últimos 2 anos na Alemanha. Ou seja, desmoronou o mercado, porque a empresa parou de comprar. E até o final do ano, eles ainda dão dinheiro para os particulares até dezembro. O ano que vem capa 4 mil dólares. Na Inside V, você lê, eles falam, o mercado esse ano na Alemanha, nos próximos 3 meses, vai ter um pulo para frente, porque tem gente, todos os particulares, querem comprar para pegar os 7.500, mas o ano que vem, ninguém sabe o que vai acontecer. Meu palpite, o mercado vai cair. Porque não tem mais ajuda do governo alemão. Ainda vai ter 3.000, 3.500 euros, mas não é mais 7.500. Então, é assim, eu quero comprar um ID3, se o governo me dá 7.500. Senão eu vou comprar um Golf. Se ele não dá, eu vou comprar um Golf. Isso é a Alemanha, país verde. Vamos para a França. A França, que é um país de tecnocrata, eu sou francês, brasileiro. A França fez o seguinte, ela inventou uma multa. Então, como eles começaram a vender muito carro elétrico, primeiro o francês se incomoda menos se tem déficit. Está custando uma fortuna dar 7.500 euros para cada carro elétrico que é vendido. Uma fortuna. Então, eles fizeram um programa de bônus e malus, que é bônus e multa. Então, se você compra um carro a gasolina, que gasta muita gasolina, você paga 20 mil euros de multa. Estados Unidos tem alguma coisa... De gás. Isso. Acho que o Mustang entrou nessa, inclusive. Aí,
Esse ano deu um rombo gigantesco os carros elétricos, porque vendeu 18% de carro elétrico e deu um rombo. E você começa a ler na França, o governo não vai conseguir segurar os 7,500. Aí mais gente compra ainda, para aproveitar o bônus do governo. É igual quando deram o bônus do IPI aqui no Brasil, né? A É, galera a corrida, correu, né? a galera Corrida correu pra para comprar o aproveitar. carro. Aí eles fizeram o seguinte, eles inventaram, os tecnocratas franceses, agora carro acima de 2 toneladas paga 40 mil euros, 40 mil euros é o preço do carro, de multa se você compra um carro acima de 2 toneladas. E eles falaram, 400 mil carros vendidos acima de 2 toneladas esse ano, vezes 40 mil euros de multa, vai pagar o programa. O que eles não perceberam, e todo mundo no ramo está rindo, é que ninguém mais vai comprar carro acima de 2 toneladas na França. Porque você compra um carro de 1 tonelada e 900, você não paga multa nenhuma, você compra um carro de 2 toneladas e 100 e você paga 30 mil euros para o governo de multa. O que vai acontecer? Eles acharam que vão vender 400 mil carros e recolher uma granona. O que vai acontecer o ano que vem é que venda de carro acima de 2 toneladas na França vai desmoronar. E como o carro elétrico continua recebendo ajuda, vai continuar vendendo. Eles vão ter um nabo gigantesco na França o ano que vem. Os alemães foram... Mas eles vão ter um problema, porque carro elétrico é pesado. Tem muito carro elétrico de 2 toneladas. Ah, não, mas é elétrico, não tem problema. Ah, então o elétrico não paga. O elétrico Não, fica o fora. elétrico não paga. E o elétrico, eles têm 7.500 de ajuda, mas é até 45 ou 50 mil euros. Não é carro... Ah, tem o teto Não é também. uau. Tem, BMW, tudo não tem. Então, algum lugar nós vamos ter que começar a parar de subsidiar o carro elétrico. A Alemanha já começou, parou de crescer. Acho que Volkswagen tá com problema até de fábrica, né? Parou de crescer. Estados Unidos, a venda parou de crescer. Então, o que acontece? Em marketing, a gente tem aquelas curvas assim, né? Começa assim, sobe assim, vai assim. Que você tem o inovador, é o cara que adora comprar uma tecnologia nova, sabendo que eventualmente ele vai ter problema. Mas é o cara tech, ele quer ter o primeiro computador do prédio, ele quer ter o primeiro celular que lança, ele quer ter o primeiro carro elétrico que aparece, a primeira televisão a cor, etc. Depois você tem os inovadores, o early adopter. Depois você tem o early majority, que já tem um monte de gente comprando. Depois você tem o late majority, aquele cara que é mais conservador. E depois você tem o que eles chamam de laggards, que é o último cara que só compra depois que todo mundo comprou. Eles pegam essas curvas de televisão a cor, máquina de lavar louça, máquina de lavar prato, máquina de lavar, televisão a cor, televisão preto e branco, rádio, telefone celular, computador, e eles falam que o carro elétrico vai ser a mesma coisa. É que o carro é bem mais caro, né? O problema é o seguinte, o celular muda a nossa vida. Televisão a cor é bem melhor que televisão preto e branco. O carro elétrico, se você usa urbano, é um produto sensacional. Se você for viajar, você vai ter problema. Num país como o Brasil, é impossível. Impossível. Tem 3.500 carregadores num país como o nosso. Mas, mesmo na Europa, os carregadores em autopostos, na estrada, é complicado. Vou explicar. Então, o que acontece? Você tem um produto com uma nova tecnologia que tem limitação em relação ao carro a gasolina. Você enche o tanque em 2 minutos, a bateria você leva 30, 40, 50 minutos para carregar. E os postos que recarregam bateria frequentemente estão quebrados. Eu estava numa reunião na Asia Bond Bovary aqui, e eu estava falando para ele que os carregadores na Europa vivem quebrados. E que você anda com um carro elétrico e você para na autoestrada no carregador e o carregador não funciona. Aí, para você andar até o próximo, você já vai 80 por hora. Eu estava andando com minha mulher na Europa e um Tesla passou a gente a 170 por hora. Eu falei para minha mulher, falei, esse cara nós vamos encontrar ele para frente. O que aconteceu? 40 quilômetros depois ele estava 80 por hora na pista da direita, que ele percebeu que ele não ia chegar até o próximo carregador. Porque carro elétrico, quando você anda rápido, gasta muita energia, que nem carro a gasolina. Então você tem um monte de problemas. Ele, para quem viaja, não é prático. Para que vai adotar? Para que você vai adotar? Ah, tem subsídio. O governo no planeta Terra ganha dinheiro vendendo carro. Se você subsidia o carro elétrico, de onde vem o dinheiro?
Quando a venda de carro elétrico aumenta, você tem um problema. Você tem um problema. Então, eu acho que o aumento de frota de carro elétrico... vamos pegar... No Brasil, esquece. Porque o Brasil é um país continental, é um país que não vai ter estrutura de carregador, e se você quer viajar até o Mato Grosso com um carro elétrico, você não chega. Simplesmente você não chega. Se você mora em Salvador e você quer viajar até Porto Seguro, você não vai. Você não vai. Eu sei porque eu vendo caminhão elétrico, eu vejo se a gente consegue mandar caminhão rodando, você não consegue. Na Europa, eu vendo caminhão elétrico na Europa, várias vezes o nosso caminhão para no posto, o carregador não funciona. Aí fica lá. Uma vez teve que ser guinchado. Porque o próximo, o caminhão já não chegava mais lá. Então o cara fica lá, liga para o guincho, paga e leva o caminhão embora. Ou seja, na Europa, hein? Vésperas de carnaval, Europa, Alemanha, França, Inglaterra, véspera de feriado, 3 horas, 4 horas de fila para carregar teu carro. Por que carro elétrico vende mais na Inglaterra? Porque a Inglaterra é um país muito pequeno. Se você pensar bem, de Londres para Liverpool tem 400 quilômetros. Dá quase para fazer com um carro elétrico a 90 por hora. A 130 não faz, não. Nenhum carro elétrico faz. Então, o carro elétrico é sensacional, mas é uma solução parcial de mobilidade do ser humano. Se você fala para um europeu que está acostumado a viajar com os pais, para ir visitar os avós, que estão a 700 quilômetros de lá, que ele vai ter que parar 3 vezes para carregar, porque é isso, e vai perder 3 horas na viagem, o cara não quer comprar o carro. Ah, mas não é todo mundo que viaja. Vamos fazer o seguinte. Eu sempre ando sozinho no carro, mas meu carro tem 5 lugares. Por que eu não compro um carro de 2 lugares? Porque o dia que eu quero pôr alguém no carro, eu quero ter o espaço atrás. Tanto assim que o Smart não vende. Sim. E realmente, a grande maioria das vezes, a gente está sozinho no carro, ou com uma pessoa. Então, eu nunca viajo. Mas de vez em quando você viaja. De vez em quando você quer ir para Curitiba. Curitiba ainda dá para ir, porque em Resende você para carregar. Tem uma rede. Então... Pode perguntar outras coisas. Então, eu quero fazer uma linha do tempo pra gente tem 2 perguntas. A Jaque chegou, você deu o boom, 50 concessionárias, Faustão, carro vendeu pra caramba. Teve a questão inovar alto, dólar, caiu, né? E outra coisa que eu converso muito com o Júlio, percebi a Jaque quieta durante alguns anos, né? Um carro aqui, outro ali, e a mudança pro elétrico. A partir dessa mudança pro elétrico, a gente já começa a voltar em ouvir. Eu sei que você mexeu em equipe, trouxe gente de marketing, gente de engenharia, você voltou a trazer e voltou a falar de carros a combustão, um híbrido e uma picape. A margem do elétrico te ajudou a recuperar esse fôlego para poder dar os próximos passos? O carro elétrico, vamos lá, então, primeiro... Quando eu fiz o business plan de lançar a Jaque no Brasil, eu estava na Citroën como presidente de 2001 a 2008. E enquanto eu estava na Citroën, eu não podia ter rede de outras marcas. Uhum. E eu queria ter minha vida não dependente da Citroën. Então, em 2008 eu saí, eu pedi para sair em 2007. Me pediram para ficar 1 ano a mais. Em 2008 eu saí, fui para a China e visitei todas as montadoras chinesas, sem exceção. BYD, Great Wall, Geely, Lifan, Saic, Bike, Changan. Visitei todas. Na época, por que eu escolhi trabalhar com a Jaque? Quando você trabalha com uma montadora, e eu trabalhei com a Jaguar, eu trabalhei com a Citroën, eu trabalhei com a Hummer nos Estados Unidos, Aston Martin. Quando você trabalha com uma montadora, é muito importante 2 coisas. Primeiro, a cultura da empresa. Uhum. Se a empresa é arrogante, se a empresa te respeita, se a empresa se incomoda quando o dealer ganha, porque o importador é um dealer. Se a empresa se incomoda quando o dealer ganha dinheiro, se a empresa tem um R&D bem montado, etc. E você tem marcas que, historicamente, cuidam da rede.
no sentido de a rede é um parceiro. Mercedes é assim, BMW é assim, Toyota é assim, Honda é assim, Nissan nem tanto, foi corrompido um pouco, era no passado remoto. A Renault é assim, a Renault, o presidente da Renault fala, a rede é um parceiro. Uhum. E você tem marcas que a rede é um mal necessário, por exemplo, as americanas, eles respeitam a rede, mas a rede é um mal necessário. A Ford, por exemplo, na década de 2000, comprou uns 50 distribuidores americanos, grandes, pagou 10 bilhões de dólares, revendeu para eles 5 anos depois por 1, comprou por 10. Ela percebeu que não era para ela. Então, para a Ford, um distribuidor é um mal necessário. E você tem marcas para quem o distribuidor é um sanguessuga, no sentido de cada dólar que ele ganha é $1 a menos no meu bolso. Tem montadoras que são assim hoje. Não vou citar o nome, mas tem. Então, eu acho que podia citar, na verdade. A Stellantis é assim. E ele fala, o CEO mundial da Stellantis fala, distribuidor que não tiver no primeiro e segundo quartil vai quebrar. Quer dizer, o terceiro e o quarto vai quebrar. Então, quando eu visitei essas montadoras chinesas, eu me concentrei em R&D, eu visitei o R&D de todas as montadoras. Eu vi os produtos futuros, o que eles tinham. Andei no carro elétrico, na época já tinha carro elétrico. E R&D e cultura da empresa. A cultura da empresa. Como é que é a cultura da empresa? E eu escolhi trabalhar com a Jaque, e estou muito feliz de trabalhar com eles. Eles têm uma cultura onde eles respeitam os parceiros. Tem um monte de montadora chinesa que não é assim. E eles não mentem. Tem um monte de montadora chinesa que mente muito. O meu business plan, 50 concessionárias, Faustão, etc., ele aguentava um câmbio. O câmbio estava 1,60, eu pus 1,80 no business plan. Ele aguentava um câmbio de 2,60 ou um aumento na alíquota de importação, que seria meio estranho, mas ele não aguentava os dois. E vieram os dois. E vieram os dois, E vieram justamente os dois. os dois. Então, eu lancei em março. Em setembro, a alíquota subiu para o equivalente a 80 com super IPI. E o ano que vem, com as políticas macroeconômicas da nossa amiga Dilma, o dólar foi de 1,80 para 2,80. Imagina hoje que é 5. Mas hoje teve inflação. Sim, sim. A inflação de 2011 para cá dá um coeficiente de 2,2, 2,3. Então a gente está ali. Então, se você pega 1,80, multiplica por 2,3, dá 4 e pouquinho. E nós estamos a 4,80, 4,90. Estamos um pouquinho, ainda o dólar está um pouquinho alto no Brasil por um monte de razão. Então, comecei a perder dinheiro. Comecei a perder muito dinheiro. Fui fechando as lojas, etc. E a Citroën, em 2011, a Citroën vendeu 95 mil carros no Brasil e a Peugeot vendeu 95 mil carros no Brasil. Em 2018, cada uma vendeu 15 mil carros. Sumiram. Sim. Sumiram de 100, de 200 mil carros para 30 mil carros as duas marcas. Quando você é um dealer de uma marca, se você monta a tua estrutura para vender 25 carros por mês, você tem uma concessionária pequena, você tem gente barata, você não tem gerente de veículos usados, tua oficina é pequenininha. Agora, você tem uma concessionária que vende 100 carros por mês e ela, de repente, vende 15, Aí já. é outra empresa. É outra empresa. E o pior é quando vai caindo devagar, que é a história do sapo na água quente. O sapo, se você coloca ele na água fervendo, ele pula fora e se salva. Se você coloca na água fria e você esquenta a panela, ele morre queimado. Porque como a temperatura vai subindo devagarzinho, ele não percebe que a temperatura está subindo. E eu fiz esse erro. O que acontece? Quando teve a pandemia, por exemplo, é brutal. Corta tudo, fecha a loja, acabou. 2 meses está resolvido. Mas a Citroën foi de 100 mil para 80 mil, para 60 mil, para 40 mil, para 30 mil, para 20 mil, para 15 mil. Ou seja, você foi morrendo devagar. Então, a Citroën, que era minha rede,
foi morrendo devagar e na Jaque não ganhava mais dinheiro. Então foi muito difícil. A gente passou por um momento... Eu cheguei a ter 99 lojas, 4.500 funcionários. Hoje a gente tem 400 funcionários. Mas a gente está rentável. Isso é o mais importante. A gente está rentável. E agora nós vamos voltar a crescer. Eu não queria voltar a vender carro térmico, porque eu acho que mesmo o mercado de carro elétrico no Brasil, sendo um mercado pequeno, o Brasil esse ano vai dar 0,8 mercado de carro elétrico. Para você ter ideia, no México é 0,9. No Chile é 0,6. Na Tailândia, país de renda similar à nossa, era 1%. Aí o governo tailandês decidiu dar 150 mil baht, que dá $4.500, ou seja, como se o governo aqui desse 25 mil reais para quem comprasse um carro elétrico. Claro, a venda de carro elétrico foi de 1% para 5%. Eles já querem baixar de 150 mil baht para 100 mil baht, porque eles estão falando que está custando muito caro essa brincadeira. Então, o que eu acho é o seguinte, o carro elétrico sem subsídio não é fácil de vender. E o carro elétrico ele tem um problema terrível, que é como é que eu faço para viajar? Como é que eu faço para carregar? Você pega Paris Intramuros. Paris Intramuros, ninguém tem garagem. Então, ninguém consegue carregar. Não vende carro elétrico em Paris Intramuros, mesmo com 7.500. Vende na periferia de Paris, porque o cara mora em casa e ele consegue carregar. Mas você deixa teu carro no estacionamento ou na rua, como é que você faz para carregar teu carro elétrico? É complicado. Vão inventar uma bateria maravilhosa. Não vão. Mas com todo esse investimento, estado sólido e tudo... Posso contar duas historinhas de bateria? Pode. Eu vou contar duas historinhas de bateria. Deixa eu só fazer uma coisa. Mas antes de continuar, chegou o Momento Surrai. Guia de compras de usados. Chevrolet Celta atrai pelo preço baixo e popularidade nas ruas. Em setembro de 2000, a Chevrolet apresentou o Celta, seu popular que inaugurou a fábrica de Gravataí e trouxe uma estrutura de produção diferente, com seus principais fornecedores no mesmo parque, o que trouxe agilidade e redução de custos no processo. E 23 anos depois, o Celta ainda se destaca no mercado de usados. É um dos carros usados mais vendidos do Brasil, mesmo fora de linha desde 2016, justamente por ter um catálogo farto de opções com preços que vão desde abaixo dos 10 mil até perto dos 40 mil, inclusive com motor 1.4, para quem procura um pouco mais de força. Selecionamos 3 versões que valem ser observadas. Celta 1.0 2001, o mais barato. O primeiro Chevrolet Celta chegou a ser vendido pela internet em um tempo em que isso não era comum. Hoje, existem unidades abaixo dos 10 mil anunciadas e, mesmo básicas, garantem um carro com manutenção fácil e barata, principalmente por um motor conhecido e muitos componentes compartilhados com o Corsa. Pelo alto volume, há unidades bem básicas, com para-choques sem pintura, até carros mais cuidados e completos, inclusive com ar-condicionado, se procurar com um pouco mais de atenção e gastando um pouco a mais. Celta 1.4, o mais potente. Em 2002, a Chevrolet apresenta o Celta com motor 1.4. Era uma opção mais potente, com 85 cavalos, que apesar de parecer pouco, transforma o leve Celta em um carro bem divertido. As versões com esse motor são mais raras de serem encontradas, mas se você precisa de mais fôlego, vale a busca, pois mantém a facilidade de manutenção das demais versões. Celta 2016, o mais completo e novo. Em 2014, se torna obrigatórios o airbag duplo e o ABS. O Celta recebe esses equipamentos e, antes de se despedir do mercado, recebe leves mudanças e mais equipamentos. Até 2016, são unidades mais completas e mais conservadas, apesar dos preços acima dos 30 mil. São boas opções para quem procura um carro mais novo, de manutenção fácil e, na hora da revenda, facilidade. Seguro para todos. Depois de encontrar o Celta certo para você, é importante protegê-lo para rodar com tranquilidade. Independente do ano, versão ou motor, a dica é fazer uma cotação na Surrai Seguradora, empresa brasileira, que tem como diferencial dizer sim para carros usados de qualquer ano, oferecendo flexibilidade na contratação da sua cobertura e que caiba no seu orçamento. Consulte o site www.surraiseguradora.com ou fale com o corretor para encontrar o seguro ideal para o seu carro.
Vou contar 2 historinhas de bateria que eu conto para todo mundo que fala para mim, não, mas vai ter bateria de estado sólido, vai ter isso, vai ter aquilo. A primeira é o seguinte. Em 2011, a GM foi na CATL, a CATL me contou isso daí, hein? A GM foi na CATL, e eu fui visitar a CATL várias vezes, e a GM falou, eu vou lançar um carro elétrico daqui a 5 anos. Vai ser o primeiro carro elétrico da GM, e eu quero que meu carro elétrico tenha algo que ninguém tenha. Eu quero um carro elétrico com mais autonomia, sem aumentar o peso do carro. Porque aumentar o peso do carro, você aumenta a suspensão, você tem que aumentar o motor, você tem que aumentar freio. Toma multa na França. Aí a GM falou, eu preciso de uma densidade energética de X. A CATL falou, eu não sei fazer. A LG falou, eu sei fazer, eu tenho tecnologia. E a LG fez. E a deu bateria. uma merda. 2016 lançaram o carro. Era o Bolt. Lançaram o carro. Em 2018, final de 2019, começou a pegar fogo com algum Bolt. Pegou fogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º, a National Highway Safety Agency, que nos Estados Unidos tem poder de polícia, o número 1 da Volkswagen ainda está preso, do Dieselgate. E o engenheiro-chefe ainda está preso. Escreveu para a GM, para o board, e falou, vocês têm que fazer um recall porque esse carro aí está pegando fogo. Aí a GM fez um recall no carro, 2019, e ela mudou a informática do carro, a programação do carro, e quando você chegava a 100%, na realidade estava a 90%. Ou seja, o que eles fizeram? Eles diminuíram a autonomia, eles diminuíram a densidade energética da bateria. Em vez de 100%, 90%. Em vez de 370 km de autonomia, tinha 330. Eles recompraram aí uns 10% dos carros que tinham vendido uns 120 mil carros, recompraram 12 mil carros, e consumidor que falou, eu comprei um carro com autonomia maior, eu não quero esse. Então, para evitar aquela cultura do processo norte-americano, eles compraram carros. 2021, começou a pegar fogo de novo. Final de 2020. Pegou fogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 3 no exterior. 12 carros pegaram fogo. A National Highway Safety Agency mandou um negócio para a GM e falou, recall. A GM falou, escuta, pegou fogo 9 nos Estados Unidos, carro a gasolina pega fogo muito mais do que isso, não vamos fazer recall. Aí a National Highway Safety Agency mandou um e-mail para o board da GM e falou o seguinte, se tiver um americano que morrer porque seu carro pegou fogo, eu prendo todo o board da GM, inclusive a barra. Como eles sabem que o número 1 da Volkswagen está preso, eles fizeram um recall. E o recall, gente, é uma obra-prima de burocracia americana. Uma vez eu aluguei um carro no Havaí e estava escrito, cuidado, esse carro capota em curvas. O Jeep. O EcoSport no Brasil tinha. Você abriu o primeiro EcoSport tinha. Cuidado, porque se capotar, você pode processar. Mas é avisar, cuidado, esse carro pode capotar em curva. A carta da GM, que está na internet, é o seguinte. Caro cliente fulano de tal, obrigado por ter comprado nosso GM Bolt. Anexo está um cabo de 50 pés para você carregar seu carro, porque seu carro pode pegar fogo enquanto ele está sendo carregado. Não carregue seu carro na garagem. Utilize o cabo de 50 pés, porque se seu carro pega fogo, sua casa não pega fogo. Ao carregar seu carro num local público, utilize o cabo de 50 pés para carregar seu carro longe dos outros carros. Se o seu carro pegar fogo, não danifica os outros carros. Bom, resultado. Tiveram que recomprar todos os carros, perderam 6 bilhões de dólares. Processaram a LG, e a LG falou o seguinte, eu consigo pagar 1,9 bi. Se eu tiver que pagar mais, eu entro em Chapter 11, não pago porra nenhuma para vocês. E a GM recebeu 1,9 bi da LG e a LG pagou 1,9 bi. Procura na internet, esqueci. Multa que a LG pagou para a GM por problema de incêndio no GM Bolt. 1,9 bilhões de dólares. Essa história. Atrasou o Bolt aqui no Brasil. Sim, a gente Quando é que a LG decidiu fazer essa bateria? Em 2011.
Quando é que ela pagou 1,6 bi? Em 2022. Ou seja, 11 anos depois, ela pagou 1,9 bi para a GM e a GM perdeu 4 por causa daquele problema de uma bateria que estava com densidade energética acima do que a tecnologia na época podia fazer. Essa é uma história. Segunda história. Primeira bateria de lítio-íon saiu em 94 no StarTAC. Aquele celular que a gente guardava aqui, puxava antena com dente, etc. Foi a primeira bateria de lítio-íon. A Boeing, quando fez o Dreamliner, em 2001, o projeto do Dreamliner 787 começou em 2001, leva 10 anos para fazer um avião, ela falou, esse vai ser um avião todo elétrico. Eu quero usar a bateria de lítio-íon, porque ela é muito mais leve por quilowatt-hora, ela é mais eficiente e ela é melhor que bateria de chumbo ácido. E eles fizeram todo o avião, toda a eletricidade do avião baseada na bateria de lítio-íon. Lançaram um avião comercialmente. 2011, pegou fogo um avião da ANA. Procura. Sim. Fire Problem Dreamliner. Tá toda essa história que eu estou contando, tá toda lá. Aí pegou fogo o avião da ANA. Ele estava pousando. E aí depois, 2 semanas depois, o avião pegou fogo no solo. Tá na internet. No YouTube você até vê o avião pegando fogo. Conclusão, groundearam o avião 2 anos para tentar resolver o problema do fogo da bateria do lítio-íon. Não resolveram. Porque eles tinham que pôr, para mudar de tecnologia, eles iam ter que colocar 15 toneladas na cauda do avião. O avião não voava mais. O que eles fizeram? Eles colocaram a bateria num enclausulo de ferro protegido, que se a bateria pega fogo, o avião não pega fogo. Não tem problema. A bateria pode pegar fogo, o avião não pega mais fogo. Quando é que saiu a primeira bateria de lítio-íon? 94. Quando é que deu problema na Boeing? 2011. 16 anos depois. Então, essa história que eu estou contando, essas 2 histórias, todo mundo conhece no ramo de bateria. Todo mundo. Hoje, quando a Porsche chega e fala, eu quero uma bateria com densidade maior, o fabricante de bateria fala, assina aqui. Se daqui 20 anos teu carro pega fogo, você é responsável. Mas como? Você não se responsabiliza? Não. Eu não sei o que acontece com essa bateria daqui 15 anos. Eu não me responsabilizo. Conclusão. A mudança na bateria vai ser muito lenta. Porque todo mundo que se arriscou a fazer uma mudança mais agressiva, dançou. A Boeing perdeu uma fortuna com aquela história. Talvez seja por isso que a BMW, a CATL, faz uma bateria dos iX menores e a maior, se eu não me engano, é a Samsung. Sim, o 50 e o 60. O 40 é CATL. Aí, a Samsung o faz que acontece? Como é que uma bateria funciona? Porque eu vou dar uns exemplos bem bacanas, assim, bem simples. A bateria, ela funciona com corrente contínua. Ou seja, você enfia íons na bateria, os átomos eles vão se enchendo de... O material da bateria é um material que, na última camada, ele recebe muito facilmente íons, elétrons, ele recebe elétrons, e ele doa muito facilmente elétrons. Então, por exemplo, na última camada, você pode ter 16 elétrons. Você pega um material que tem 8, ou seja, ele dá 8 ou ele recebe 8 muito facilmente. Como é que funciona uma bateria? Uma bateria, quando você carrega ela, você carrega em corrente contínua, você enfia íons lá dentro. De 0 a 80, ela carrega rápido. É o mesmo processo, o Elon Musk fala, eu adorei esse exemplo, é o mesmo processo no estacionamento vazio. Quando o estacionamento está vazio, você chega, estaciona o teu carro e acabou. Quando o estacionamento está cheio, você tem que procurar a sua vaga. Então, quando a bateria chega em 80%, o íon, o elétron, ele tem que procurar um átomo que está com um lugarzinho para ele. E ele perde tempo nesse processo. Então, você carrega uma bateria de 0 a 80 em meia hora e de 80 a 100 em mais 20 minutos. Demora muito mais para você chegar a 100. Que é esse fenômeno do elétron procurando um átomo que tem um lugarzinho para ele. Mas ele está lá no fundo, escondidinho. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Que é o processo de você estacionar um carro num shopping quando ele está quase lotado de carro.
É legal Boa analogia. essa analogia. Interessante. É dele, não é minha. Aí, o que acontece? Quando você carrega de elétrons uma bateria, se você carrega rápido, ela esquenta, porque o elétron ele tem que ir correndo, porque ele está sendo empurrado muito rapidamente. Então, cada vez que você enfia numa bateria mais de 120 kWh de energia, você tem que refrigerar a bateria, senão ela esquenta e ela pega fogo. Então, você tem que ter, em todos os carros elétricos que carregam rapidamente, você tem um sistema de refrigeração de água que circula por fora para refrigerar e que vai dentro de todas as células. O que acontece com esse sistema de refrigeração de água? História verídica, está na internet. Você compra um Porsche Taycan, produto sensacional, que não chega em Campos do Jordão. O Porsche Taycan tem 500 km de autonomia, a 85 por hora. A Porsche, em 2022, recomprou 40 carros de clientes que falou, mas meu carro não chega em Campos. Porque quem compra um Porsche não vai a 80 por hora, vai a 220. Tem lá o Waze, tem um negócio contra radar e vai embora. E o problema é que num carro a gasolina, um Porsche a gasolina, faz 12 km por litro a 80 km por hora, mas faz 3 km por litro a 200. Só que vai ter um posto para abastecer. Só que vai ter um posto para abastecer. E o carro elétrico, que faz 500 km a 220 por hora, faz 130 km, 150 km. Então não chega em Campos. O Porsche Taycan, está na internet de novo essas histórias. Como ele carrega rápido, a bateria tem 100 e você carrega em 40 minutos. Ou seja, eles enfiam lá dentro 150 kWh de energia. Ele tem toda uma serpentina para refrigerar. É para quando você carrega. O dono de um Porsche brasileiro, está na internet, levou o carro para trocar pneu, furou pneu, o cara pegou o macaco e danificou a serpentina. 660 mil reais. Teve que trocar todo o pack de bateria. Que ele vazou do líquido nas baterias. Na Europa, o Porsche Taycan custa 120 mil dólares, para trocar a bateria 75 mil dólares, euros. Está na internet. Ou seja, quando você quer carregar um carro elétrico rapidamente, você tem uma série de restrições. Uma delas é a energia que você vai enfiar, a tomada, o tamanho do cabo do carregador e tudo. E o outro é a bateria, que tem que ter uma baita serpentina para impedir a bateria de esquentar quando você enfia muita energia lá dentro. Então, o problema é o seguinte, 1 litro de gasolina tem uma quantidade de energia, 1 litro de gasolina tem 9 kWh de energia, 1 litro de gasolina. Álcool tem 7. Para você, quando você carrega você enche um tanque, você enfia 9 kWh, 1 litro não, a gente bota, sei lá, 1 litro a cada 5 segundos, né? Para você conseguir colocar essa mesma quantidade de energia numa bateria, você precisa de um sistema de refrigeração na bateria gigantesco, mas gigantesco mesmo. Eu vendo caminhão elétrico, a ventoinha que refrigera a bateria para se carregar com 150, pelo amor de Deus, é um negócio desse tamanho, porque senão a bateria esquenta e pega fogo. E segundo, o carregador, ele tem um cabo que é desse tamanho, refrigerado a água por dentro. Ou seja, você tem limitações que você não vai conseguir resolver, na minha opinião, nos próximos 20 e 30 anos. E bateria de estado sólido, eu duvido que uma montadora tenha a coragem de colocar, porque ninguém sabe o que acontece depois de 15 anos. Eu estava no laboratório da CATL, maior fabricante do mundo de bateria, 36% do mercado. 36,8%. Inclusive também desenvolve esse tipo de bateria também. E eles falaram o seguinte, eu falei, quanto eu dou, eles dão 80% de garantia, eles garantem perda de capacidade da bateria de 20% em 8 anos. E, sei lá, 6, 7 mil ciclos. Aí eu falo, com carga rápida. Aí eu falei, mas o que acontece se você faz com carga lenta? Resposta deles, nunca testamos, porque para carregar com carga lenta 8 mil ciclos leva 15 anos.
Eles não sabem. Então, tem ônibus elétrico com bateria da CATL na China, que já está com 10 anos de uso, e eles perderam 18% de carga. Eu fui visitar esse pessoal. Mas ninguém sabe direito o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer com bateria no futuro. Algo talvez meio novo, podemos dizer, que é essa coisa da bateria. Não é uma questão de mistério, mas é uma questão de tempo de desenvolvimento. Que você mesmo falou que a China, que é a grande líder nesse desenvolvimento, foi em 2011 que começou a conversar. 2008. 2008. É algo relativamente novo, né? Então, agora, a China já é o país que mais exporta carro no mundo, passaram no Japão, graças aos carros elétricos. Ou seja, aquele chinês, engenheiro chinês que for falar com o ministro, ele tinha razão. Mas eu não acredito um minuto nas projeções que a gente vê de carro elétrico com 50% a 60% do mercado, porque você tem problemas que são muito duros de resolver. Para você ter um carro elétrico barato, você tem que ter pouca bateria. Você tem pouca bateria, você não viaja com ele. Então, por exemplo, eu estava falando com um secretário de transporte na França. Na França tem um monte de incentivo e tudo. Eles vivem fazendo derrogação. Eles fazem ZFE, que é Zona de Fraca Emissão, e dá derrogação de 2 anos. Vou dar mais de 2 anos. Porque ninguém consegue chegar onde eles querem. Aí ele estava falando, não, o futuro tem que ser elétrico. Eu falei, tá bom. Eu sou operário. Eu compro um Dacia Sandero a gasolina por 12 mil euros. Eu, minha mulher, meus 2 filhos, eu vou visitar minha família em Marsella, 800 quilômetros. Vou até lá e volto. Eu compro um Sandero elétrico, não, porque o Equid é menor, o Dacia Spring, ele é menor. Eu compro esse carro que é menor, pago 20 mil euros, tem 5 mil de ajuda do governo, dá 15 mil. Tá. Mas o problema é o seguinte, esse carro tem 230 km de autonomia, a 80 por hora. Como às vezes o carregador não funciona, eu paro para carregar quando está com 25, 30, porque... Vai que. Tá, a margem de segurança. Se eu vou a 120 por hora, e na França, na autoestrada, todo mundo anda a 130. Se você anda a 110, todo mundo passa assim. Você anda junto com os ônibus e caminhões que não podem passar de 90. Então, você anda a 130, você vai fazer 160 km de autonomia. Você tem que parar a cada 120 km. Para carregar mais rápido, porque a bateria é pequena, você carrega lá em 25 minutos. Então, é assim, você anda 1 hora, carrega 25 minutos. Você anda 1 hora, carrega 25 minutos. Sendo 1 hora, carrega 25 minutos, você fez 300 quilômetros. Então, se você quer até Marsella visitar teus pais, os avós, não dá. Aí o cara fala, pega o trem. Eu falei, sim. Trem é 100 euros por pessoa. 4 pessoas, 400. E de volta, 800. Você acha que eu tenho 800 euros para fazer uma viagem dessa com meus filhos? Eu não tenho. Fora chegar em Marsella e não ter um carro para se deslocar para fazer as coisas. Eu não tenho. Então, como é que eu resolvo esse problema? É muito complicado. Então, o carro a gasolina, o carro elétrico é uma solução, sim, de mobilidade urbana, mas não é uma solução de mobilidade humana. É uma solução de mobilidade urbana. Se você é chinês e que você nunca passeou de carro com teus pais, porque você ia de trem, porque teu pai não tinha carro na época, até na tua mentalidade você fala, bom, vou pegar o trem porque sempre peguei o trem. Mas o brasileiro, americano e europeu não é assim. Americano tem a driving season. Sim. Todo mundo, o cara pega o carro em Nova York e vai até o Texas com o carro. Eles adoram fazer isso. Num carro elétrico você não faz isso. Aí, vamos falar agora de caminhão urbano ou ônibus elétrico. Completamente diferente. Porque o ônibus elétrico é o seguinte, ônibus é barulhento e é uma baita poluição. O ônibus, ele roda em todas as cidades do Brasil entre 200 e 300 quilômetros. Nenhum roda mais que 300. Muito duro um que roda menos que 200. Então, o ônibus urbano, não interurbano, sim. é o produto excelente para realmente tirar os ônibus diesel das cidades e passar para elétrico. Qual é o problema no Brasil? O problema no Brasil é o seguinte. Primeiro, diesel é barato. Na Europa, o diesel é R$10 o litro. Aqui é 5,50.
Isso que hoje subiu, né? A gente tem um mas diesel bem mais caro do que era há muito Mas tempo. eles pagam mais barato. Esses operadores de ônibus pagam R$4,80, tudo. Eles têm a bomba deles lá. Eles pagam R$5. Então, o sobrecusto do ônibus elétrico, você não consegue pagar pela diferença de consumo, que é bem mais econômico o elétrico. E tem outro problema no ônibus, que é o seguinte: a taxa de juros no Brasil é muito alta. Então, você financiar o sobrecusto a 5% de juros na Europa é uma coisa, a 12% do Brasil é outra. Então, no Brasil, a conta não fecha. Isso quer dizer o seguinte: nós vamos ter ônibus elétrico, mas quem vai pagar somos todos nós, porque a tarifa é subsidiada. Então, o ônibus elétrico, sim, daqui 10, 15 anos, não vai mais ter ônibus diesel. E pode escrever: os líderes hoje de ônibus diesel não serão líderes de ônibus elétrico no futuro, porque você está mudando de tecnologia. Então, por exemplo, a Mercedes, maior fabricante de ônibus do Ocidente. Eles fazem 30 mil ônibus. Na China tem uma fábrica que faz 70 mil, uma que faz 30 mil, e várias que fazem 15 mil. A Mercedes faz 30 mil. É cedo para falar, mas eu duvido que daqui 10 anos eles tenham esse mesmo domínio. Porque quando você tem uma frota de 2 mil ônibus Mercedes, se você chega lá e fala: vou te propor uma marca nova, você vai comprar Ankai, você vai comprar Yutong, você vai comprar... Fala: escuta, você está brincando, meus mecânicos sabem trabalhar com Mercedes, estou acostumado com Mercedes, o câmbio da Mercedes, o motor da Mercedes. Ônibus elétrico é que nem o iPhone com o Nokia. Não tem uma... Mudou tudo. Mudou tudo. Então, vai ter uns grandes movimentos aí de mudança de share com os ônibus. Mas ônibus elétrico faz total sentido. É por isso que na linha da Jaque a gente olha bastante veículo comercial urbano. Veículo comercial. Vamos falar de caminhão urbano. Não caminhão interurbano, caminhão urbano. O caminhão urbano é o seguinte: o sobrecusto do elétrico para o diesel, o ponto de equilíbrio é 120 km, mais ou menos. Qual é o problema? O problema é que tem muito pouco caminhão urbano que roda mais de 120 mil quilômetros. O caminhão urbano, que faz a última milha, ele roda pouco. Por que ele roda pouco? Ele roda pouco porque ele para muito e tem muito trânsito. Então, por exemplo, você compra uma televisão no Magalu. A Magalu tem 50 caminhões nossos. Você não quer receber a televisão às 3 da manhã? Você vai receber a televisão às 9 da manhã, ou às 10 da manhã, das 8 às 6. E quando chega a televisão, e vai por mim, é melhor você verificar, abrir a caixa e ver se está tudo em ordem. Porque depois, você até recebe o reembolso, mas você vai passar um mês na internet. Ainda mais com o Magalu. Com o Mercado Livre é bem mais rápido, que é uma das forças de Mercado Livre, que também é cliente nosso. Então, o que acontece? O caminhão que chega para entregar a televisão, ele não entrega a televisão na hora. Você pode não estar, sua mulher está tomando banho, ou dando comida para a criança, ou fazendo o almoço. O caminhão fica parado 1 hora lá esperando. Aí depois ele vai num prédio 1 quilômetro depois e entrega uma segunda. Então eles rodam um pouco. A Drogazil, cliente nosso, 40 quilômetros por dia. Então por que o pessoal compra caminhão elétrico? De novo, o caminhão é diferente. Porque o público quer, o consumidor pede, os acionistas pedem e o governo, não no Brasil, o governo pede. Então, tem todo um pool de gente que fala: é um pouco mais caro, não faz mal. Eu quero fazer minha entrega com carbono zero, porque minha ação em Nova York, o fundo tal não vai comprar minha ação se eu não tiver carbono zero, etc. Então, o caminhão urbano elétrica, a van urbana elétrica, esse tipo de coisa, sim, vai acontecer. Mas, de novo, estatística europeia. Carro elétrico na Europa esse ano, 15%. Van elétrica, 7%. Por que 7% e carro é 15%? Porque é mais caro. E o empreendedor que tem uma van elétrica, que tem uma van diesel, ele sabe que ele não roda, porque lá o ponto de equilíbrio é 80 km. Mas mesmo assim, ele muitas vezes não faz 80 km e tem limite de autonomia. O cara quer poder pegar a van e entregar uma coisa um pouco mais longe, mesmo se acontece raramente. Conclusão:
Van elétrica na Europa esse ano, 7%. Sabe quanto é caminhão elétrico na Europa esse ano? 1,2%. Ônibus elétricos, 35%. Porque o ônibus encaixa. Sim, somente urbano, né? E assim, todo o transporte público é subsidiado. É na Europa, no Brasil também é. Então, e na China também, todo lugar é subsidiado. Então, o que acontece é que o ônibus elétrico é uma decisão política. Eu não quero mais poluição nas minhas cidades, polui pra cacete. Você anda num ônibus elétrico, eu andei, você ouve um monte de barulho de carroceria, porque não faz um barulho o ônibus, nada. O motorista adora, os passageiros adoram. Então, caminhão elétrico vai acontecer, vai demorar um pouco mais, mas o caminhão urbano, daqui 10, 15 anos, não tem mais caminhão urbano diesel nas grandes cidades do mundo. Não vai mais ter. A gente já vê bastante em São Paulo, principalmente dessas grandes empresas. Até comentei com o Edu, tem uma empresa de guincho que usa muito os guinchos da Jaque, né? O caminhão, a gente tem 90% do mercado de caminhão elétrico no Brasil. Você sabe 90%. quantos caminhões elétricos você colocou na rua? 1.450 até agora, em 3 anos. O nosso maior cliente é a JBS, tem 280 caminhões. Vão comprar mais. DHL, Magalu, PepsiCo, Ambev. São empresas que querem cuidar de ESG, que são cotadas na bolsa, etc. Tem pressão do consumidor, etc. Existe um motivo pelo qual eles estão ali fazendo essa compra, né? Unilever, todas essas empresas estão comprando. Então, o caminhão urbano, ele vai ser elétrico. O ônibus, ele vai ser elétrico. O carro urbano, ele vai ser elétrico. Mas o problema é que tem um monte de gente, pega uma Dutra, tem um monte de gente que vai para Brasília de carro. No Brasil, nem tanto, porque as estradas são perigosas e ruins. Mas na Europa, é muito comum você pegar o carro e fazer 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, 1.200 quilômetros. É muito comum. Nos Estados Unidos também. Na China, não. O cara pega o trem. Pega o trem que é culturalmente, ele está acostumado a pegar o trem. Já há décadas ali de usar o trem. Acho que é uma coisa. Ele está acostumado. E o trem lá é barato. O trem lá é muito barato. Diferente da Europa, na China lá o trem é muito barato. Então, o carro elétrico é importante. Para a gente, é um mercado bom. É impossível você brigar em custo com carro elétrico chinês. E não é questão de subsídio. É questão que eles fabricam 6,5 milhões de carros elétricos no mercado deles, e os outros, quando fazem, usam bateria chinesa. A Volkswagen usa bateria chinesa, da CATL. Claro que a bateria da CATL na Alemanha é mais cara que a bateria da CATL na China. É claro. É claro. Questão de custo de mão de obra, escala de produção, etc. A CATL faz todos os BMWs, todas os Teslas chineses são todos com CATL, toda a Volkswagen, todas as Stellantis, tudo é CATL nesses casos. Então, o carro, intrinsecamente, ele é bem mais caro na Europa que na China, por causa de custo de mão de obra, custo de aço, custo de produção. A França fabrica hoje 2,5 milhões de carro. A China fabrica 28 milhões. Não dá para brigar com os caras. É bem complicado. Já que em 2024 no Brasil, a gente... É o que eu comentei até agora há pouco. A gente viu uma marca mais quieta, voltou. Só que a gente já está vendo... Nós vamos voltar, nós vamos crescer, mas lamentavelmente, por exemplo, eu vou lançar uma picape. Essa picape eu ia lançar só elétrica, mas agora não vai dar. Eu vou dizer que eu flagrei essa picape na garagem da minha casa. Eu mandei pro Edu, ele não vou falar nada. Eu olhei embaixo, entrei embaixo do carro, o vizinho não entendeu nada. Eu entrei embaixo do carro, tem um escape. Mandei pro Edu, ele falou, não vou falar nada, não vou falar. Mas tem isso, né? A gente estava testando já, mas eu ia ficar com a elétrica. A nossa picape elétrica, ela é 4x4, tem 300 cavalos, 500 km de autonomia. Mas essa picape, a partir de julho, está pagando 20% de imposto de importação. E aí, ela já é cara, intrinsecamente, e vai pagar 20% de imposto de importação. Então, é uma picape de R$500 mil. Mas e nos carros de passeio? Não, carro de passeio eu vou continuar com o elétrico. Agora, que vai ter um mais barato que o EJS1, né? Aparentemente. Não, nós não. Não? Não, nós não. Qual que era aquele lá que apareceu? É que o do Flagra, aquele do Flagra, ele é um pouco, acho que ele é um pouco acima. Ele é mais um pouco acima. Ele é tamanho de um Dolphin. Um Dolphin. É o Dolphin. Dolphin, né? Eu pensei que fosse o mais barato. É o Dolphin. Nós vamos ter
o ano que vem, então, nós vamos ter a picape. Provavelmente eu vou trazer a versão diesel também, porque elétrico, o picape governo também. decidiu, carro elétrico no Brasil, daqui 2 anos, vai ficar para mercado premium. Porque o cara que compra um Mercedes ou uma BMW ou um Volvo a 300 mil, 350 mil, vai pagar 450, que é o que você fala. Agora, o cara que compra um carro, a gente vende muito para Uber, por exemplo. Sim. Metade da minha venda é para Uber. Você fala, e eles carregam nas nossas lojas, que é de graça, a gente carrega de graça. E cada vez que tem um Uber carregando, eu vou lá, converso com ele, porque como é que é tal. E os caras falam, eu gastava R$ 2.500 de gasolina, eu às vezes gasto 200 por mês de energia, às vezes nem isso, porque eu carrego. Aí ele fala, aqui, no Macro, no Carrefour ali, o cara sabe direitinho Onde tem os carregadores onde ele pode já. carregar. E a gente carrega de graça os carros. Não só os nossos. Então você sempre tem um Uber carregando em algum lugar numa loja nossa. E eu sempre converso com os caras. E frequentemente o carro tem uma batidinha, tudo, porque seguro de Uber custa uma fortuna. E assim, o cara fala, mudou minha vida. Não tem vibração, não tem ruído, economizo 2 mil por mês de combustível. E esse cara, que é um trabalhador, sabe quanto motorista de Uber tem no Brasil? 1.300.000. E vocês fazem alguma coisa para ele fazer Sim, a ele compra? Ele tem 2 coisas especiais. Primeiro, ele paga mais barato. E segundo, ele tem 25% de desconto na oficina, mas principalmente ele passa na frente de todo mundo. Você está indo numa oficina nossa, eu sou Uber, passa na frente. Porque esse cara, se eu levo um dia para consertar o carro, ele perdeu R$ 400 de receita. Fora o que ele tá pagando para arrumar. Mas não é. Então, para ele, assim, a gente teve um motorista de Uber em Porto Alegre e chegou com o travesseiro da loja. O que você veio fazer? Eu vou dormir aqui. Eu não posso trabalhar, eu trabalho de noite, vou esperar meu carro estar pronto. Caramba. É terrível. Então, o motorista de Uber, ele exige do nosso pós-venda uma velocidade tremenda para atender ele. E a gente atende. Porque eles se falam. E assim, um motorista de Uber coloca, em média, 15 pessoas por dia no carro. Porque tem gente que roda menos. São 400 pessoas por mês. Então, a gente tem uns 500 carros que rodam com Uber. Você faz a conta, 400 vezes 500 dá 20 mil pessoas. Eu tenho, eu tenho 20 mil pessoas que a última coisa que eu quero é o cara do Uber falar que o carro é difícil para consertar. Então, a gente cuida super bem do motorista de Uber ou táxi 99. Eles têm condição especial, eles passam na frente. E eu vou te falar uma coisa, a conta para eles fecha completamente. Só tem um problema para eles. Geralmente a ficha deles é duro de aprovar. Porque Ainda mais um carro que é não, valor mas não é mais isso. alto. Eles não têm receita oficial. Sim. Não, porque o Uber, o cara não tem receita oficial. Então, geralmente a ficha tem motorista que aprova fácil, tem motorista que aí ele tenta na mãe, na irmã do negócio, ele fica lá 3 horas até achar alguém que aprova a ficha dele para pegar o financiamento. Então, picape vai ter um híbrido plug-in? Vai ter híbrido plug-in, que nós vamos testar, mas mesma coisa, vai aumentar o tempo da gente lançar, eu vou pegar 20% de alíquota. Já não valeria tanto a pena. Não, eu vou trazer, que é um carro, você tem 300 cavalos de potência combinada, vai de 0 a 100 em 6 segundos e meio, e esse dá para ir para o Rio de Janeiro. O híbrido é uma solução boa, mas é uma solução para gente de renda alta. Por quê? Porque o híbrido, ele tem toda a parafernália do carro térmico, toda a parafernália do carro elétrico e uma eletrônica super sofisticada que conversa com os dois para os dois se entenderem. Quando o carro fica velho, 5 anos, 6 anos, quem é que vai consertar isso daí? São 2 motores para dar problema. São 2 sistemas, né? A gente, são 2 sistemas e um sistema que são 3 sistemas. 3 sistemas. Tem um sistema elétrico, um sistema combustão, térmico e um sistema que funciona com os dois. Eu sou autorizado CATL. Nós somos autorizados CATL. Isso quer dizer o seguinte, quando uma BMW Pifa híbrida em Recife, o cara liga o cara leva o carro na BMW. A BMW híbrido, eles não sabem consertar, hein? O que eles fazem? Eles ligam para o serviço da CATL, quem atende somos nós.
Boa tarde, CATL é o número, tal. Tô com um problema assim, assim, assim. Faz isso, faz isso, faz isso. Não conseguiu, tá bom. Tô mandando um Flying Doctor lá. Pega um mecânico, pega o avião, vai lá, CATL reembolsa. Pega o avião, vai lá, conserta o carro. Na garantia. Agora, o que acontece é o seguinte, daqui 5 anos, 6 anos, carro híbrido que der problema é assim. Ou ele vai virar só elétrico, Só combustão. ou ele vai virar só combustão, e aí eu não sei. Virar só elétrico é fácil. Você aperta o botãozinho e fica só elétrico. E aí teu carro tem 50 km de autonomia e você tem um carro de 2 toneladas com motor de 120 cavalos. Ou você paga entre 90 e 200 mil para custar teu carro. Pra gente. Porque eu sou oficial CATL. Sim. Procura na internet. Volvo, que saiu de garantia. O cara escreve, paguei 90 pau para consertar meu Volvo. Então, o problema do carro híbrido é o seguinte, ele é um carro tecnicamente super complicado, funciona super bem, enquanto está na garantia é uma maravilha. Depois é um problema. Mais complexo. Eu me lembro, um mecânico nosso, faz tempo, comprou um Mondeo. Faz tempo. Nossa senhora. Não faz tempo. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, você é louco. O dia que você tiver que trocar um para-choque, você vai pagar o preço do carro. Isso na garantia. Então, não, era um Mondeo. Não, era um mecânico meu. Era um Mondeo. E eu me lembro que eu vi o Mondeo, mas ele pagou na época R$8.000 o Mondeo. Porque esses carros usados, premium, velhos, não vale nada, porque é uma porta de um Mercedes, que é um Mercedes 2002 ou um Mercedes 2022, a porta é o mesmo preço. Como é que o cara faz? E o carro híbrido, que é um produto excelente, a grande vantagem do carro híbrido é o seguinte. Primeiro, na estrada, você não ganha quase nada. Um carro híbrido, se você usa potência combinada, que é o que todo mundo faz, na cidade você vai fazer de 20 a 25 km por litro, porque no pare e anda você só usa o elétrico. Então, você na prática, cada vez que você tira o pé do acelerador, você está carregando a bateria, e o motor térmico, você pega um trânsito no túnel da 9 de julho, por exemplo, teu carro elétrico fica desligado durante meia hora. Você vai andando 5 por hora, 5 por hora, 5 por hora. Elétrico. Só elétrico, então você não gasta nada. Isso é na cidade. Na estrada, se você anda 80, 90 por hora, que ninguém anda, você vai gastar pouco, porque você vai usar o elétrico, cada descidinha você tira o pé, carrega a bateria, etc. Se você vai a 130 por hora, você vai fazer 13 km por litro, 12 km por litro, que é quase o carro a gasolina, porque o motor térmico está funcionando o tempo todo. Então, a grande vantagem do carro híbrido é na cidade. O nosso, por exemplo, que eu adoro aquele carro, na cidade a gente faz 28, 30, 25. Quanto mais trânsito, mais economiza. Mas tem que carregar de noite. Se você usa o motor térmico para carregar ele, o consumo aumenta. E outra coisa interessante, na Europa, eles estavam dando incentivos, 7.500 euros, para carro híbrido. Pararam. E a venda de carro híbrido fez assim, mas desmoronou. Por que pararam? Porque eles repararam o seguinte, aqueles testes que eles fazem de consumo do carro híbrido, 25 km por litro, 30 km por litro, É com a bateria. é quando você carrega teu carro. Mas na Europa, só 25% do público carrega o carro híbrido na tomada quando é ele que compra. Quando é carro de empresa, menos de 5%. E nos Estados Unidos eu acho que é menor ainda. Nos Estados Unidos tinha uma pesquisa que Saiu falava várias que a galera do pesquisas plugin quase não carregava. Conclusão, você usa o motor térmico para alimentar a bateria. Conclusão, você economiza. Você vai fazer 14, 15 km por litro, mas você não faz os 25. Para fazer os 25, você tem que chegar em casa de noite, pegar o negócio e colocar para carregar. E se você não tem onde carregar, etc., você não carrega. E você, na prática, usa um carro que tem um desempenho maravilhoso, silencioso, anda para chuchu, mas vende o carro depois de 3 anos. Habib, Conselheiro. vou encerrar. Demorou, hein? Eu quero te convidar para um dia a gente falar de mercado. Contar a história. Você trouxe Citroën, Aston Martin, Jaguar. Só para a gente falar disso. Tem uma coisa interessante que quando você trabalha com culturas diferentes, por exemplo, para o francês, almoço é algo assim sagrado. Então, eu chegava na França, essa história é interessante, eu chegava na França
E a secretária do diretor chegava para mim às 9 da manhã e falava: o que o senhor deseja comer hoje com o nosso diretor? Aí eu falava: não sei você. Aí ela falava: olha, a gente pode comer uma massa, a gente pode comer um gigot d'agneau, a gente pode comer... Aí eu falava: a massa. Aí a gente pegava o carro, 40 minutos de trânsito, ia no melhor restaurante, papapá, ficava 2h30 no restaurante e voltava. Jaguar. Eu tive um working lunch com um diretor. Falei: opa, vamos ver como é que é o working lunch aqui. Nós chegamos numa sala de reunião, tinha... Lembra daquelas bandejinhas que tinha na VASP? Uhum. Com VASP tudo... com tudo frio e assim, um espacinho para um pudim horroroso, uma saladinha, uma carne fria, carne... Tipo o meu almoço hoje. Esses bandejinhas assim. Então, nós comemos isso e aí, quando acabou, eu falei pro inglês que cuidava de mim: não tem sobremesa? Tem banana? O cara abriu uma gaveta, tira uma banana e me dá banana. Bom, sobrou comida, sobrou bandeja, sobrou comida. Quando a gente sai da sala, o inglês faz sinal para o pessoal, fala: gente, sobrou comida. E foi todo mundo comer. Não, eles não comeram o resto, é que sobrou de fato comida. Ele tinha comprado presunto, sei lá o que. Mas assim, uma cultura completa. Para inglês, o inglês, ele come para viver. E o francês vive para comer. Acho que eu sou francês. Você achou? Eu sou francês, cara. Se descobriu. Essas diferenças culturais são fascinantes. E tem outra coisa que é bacana também, é que na época só tinha fax. Só tinha fax. E quando eu fui pegar a Jaguar, tinha vários concorrentes. E eles pediam informação de 93. Eles pediam 94, eu assinei em 94. Eles pediam informação por fax. E eu me lembro, eu tinha uma assistente que era super esperta. E tudo que eles pediam, eu sabia que o dia seguinte tinha que estar lá. E na época, para pesquisar coisa, nossa, tinha que ir na Anfávia, tinha que ir na Fenabrave, tinha que ir na USP, pediam composição de gasolina, que a nossa gasolina tem álcool, tinha que ir na Petrobras. Mas cada vez que eles pediam informação, eles tinham o dia seguinte de manhã. Cada vez. E depois eu fiquei amigo deles, porque eu gosto de contato físico, tudo. E eu falei: por que vocês me escolheram? Tinha um monte de candidato para pegar Jaguar. Ele falou: porque aqui você era piada. A gente pedia uma coisa super complicada para 5 candidatos. E todo mundo falava: aquele francês lá, que a gente chamava de... Aquele francês lá, amanhã de manhã a resposta está aqui. E amanhã de manhã a resposta estava lá. Ele falou: nunca a gente chegou e não tinha resposta no rolo de fax do que a gente pedia. Os outros levavam 1 semana, 2 semanas. E a gente falava: nomear um cara que, quando a gente pede uma informação, leva 2 semanas, eu vou pegar esse cara que responde na hora. Olha como depende de pouca coisa. Habib, obrigado. Agradeço. Acho que foi um podcast um dos maiores que a gente já fez. Foi, acho que... E é daqueles que a gente vai legal. Tirar um monte de coisa. E pelo jeito a gente vai se ver muita coisa na Jaque ano que vem. Vai. O ano que vem vai ser muito bom pra gente. Edu, obrigado também pela ajuda. Se não fosse esse povo que fica atrás, a gente não teria esse contato. Exatamente. O Edu é outro que vai sentar aqui e vai ficar 6 horas também falando, que adora a conversa. Muita história, hein? Colocar Parmeira no meio. Ixi. Não, Parmeira não. Eu sou corintiano, hein? Oi, tá vendo? Como é que você tem emprego ainda, Edu? Isso aí. A gente não sabe ainda como você tem um emprego, né? Dizem que eu sou simpatizante. Então porque tá se bom. o São Paulo joga com o Boca Júnior, eu torço pro São Paulo. Entendi. Ele tá falando: você não é corintiano, você é simpatizante. Habib, espero você mais O corintiano mesmo torce pro Boca Júnior. Espero você para mais um, pra gente falar de história, mercado. Vamos marcar com um café, uma estrutura muito boa. Muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Valeu, Juninho. Valeu. Mais um. Pessoal, Isso aí, Léo. muito obrigado e aproveita. 2 horas de podcast com muito conteúdo só aqui que você vai ver. Valeu, gente. Até a próxima. Gente.